Olá, turma! Que felicidade! Chegamos na nossa terceira aula do nosso evento Tarô 5K. Que satisfação! Eu hoje não quero dar aquela sensação para vocês de que acabou. Pelo contrário, o vídeo de hoje é para mostrar a vocês que é só o início de uma grande jornada de transformação. Se você chegou até aqui, parabéns! Muita gente desistiu no meio do caminho. Então, parabéns por você ter chegado até o final. Você realmente está comprometida com a sua própria transformação. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda, sou taróloga há mais de 10 anos, de forma profissional, e ensino mulheres a faturarem R$ 5.000 por mês com o tarô, sem sair de casa, mesmo que nunca tenha feito um atendimento antes, tá? Então, hoje eu vou te mostrar como isso é possível ainda mais na prática. Eu acho que eu já mostrei em alguns momentos aqui do nosso evento, né? Com a possibilidade que está nas suas mãos hoje. Mas hoje eu vou fechar com chave de ouro, tá? Se você caiu aqui de paraquedas, tá? Se você por algum motivo caiu aqui, eu quero te dizer que você precisa sair desse vídeo e assistir a primeira e a segunda aula, tá? Assista na ordem, porque não vai fazer sentido para você o conteúdo que eu vou dar aqui hoje se você já não pegou toda a base antes, tá? Então, assim, corre, vai assistir. A primeira e a segunda aula ainda está disponível, tá bom? Eu deixei disponível para vocês aproveitarem aí o final de semana, né? Quem aproveitou aí ontem um feriado. Então, assim, corre, né? E assiste a primeira aula, depois a segunda, depois você vem aqui para a terceira, tá? Vai fazer mais sentido para você, você vai ter um aproveitamento melhor. Quem tá aí me assistindo, que tá assistindo na ordem certinha, comenta aqui. Não faz diferença assistir na ordem para conseguir absorver melhor os conteúdos, tirar as dúvidas, né, lá na nossa comunidade? Então é isso, tá bom? No primeiro vídeo eu te mostrei que a maioria das mulheres não enxergam, né? A maioria das tarólogas não enxergam, que é o tarô, né? Sair do hobby, daquele campo emocional, espiritual, para realmente se tornar uma renda real, né? No segundo vídeo, eu te mostrei como escalar isso, como levar isso aí para as redes sociais da forma certa, que não é ensinado por aí, né? Então eu te ensinei como fazer isso da forma correta mesmo, né? Para você conseguir alcançar os primeiros clientes. Eu tô tendo aluna da comunidade aqui que tá com 50 seguidores e os vídeos dela estão pegando 300, mais de 300 visualizações, simplesmente porque ela tá conseguindo alcançar aqui realmente o público certo, né? Com o conteúdo certo, tá? Na segunda aula eu mostrei também uma aluna minha, né, do curso Tarô 5K, que é uma aluna que não é influencer, né, que não era especialista em rede social e que ela conseguiu vencer a insegurança e começar a postar. E não só isso, começar a ter os primeiros resultados em dinheiro. Porque eu sei que se você está aqui, você pode ter uma religião, você pode tratar o tarô de forma mais mística, mas você não está aqui por isso, né? Você está aqui porque você precisa faturar dinheiro com aquilo que você ama, com o seu propósito. Então é exatamente isso que a gente está vivendo durante esse evento maravilhoso, né? Hoje eu vou falar para vocês, eu vou trazer aqui para vocês como conteúdo o mapa, tá, do Tarô 5K. Eu disse a vocês que eu ia mostrar os bastidores, né, do Tarô 5K. Então eu vou mostrar aqui quais são os pilares que sustentam o Tarô 5K, tá? Para que você possa aplicar também. Vou falar para vocês algumas tiragens para ajudar vocês, muitas pessoas com dificuldade, né? Em como é que faz a tiragem, como é que faz os jogos. Então eu vou mostrar a vocês aqui como é que faz os jogos, tá? No final, teve alguns temas que eu não consegui aprofundar, que eu queria muito aprofundar com vocês, mas que não deu tempo, né? Porque só 3 aulas não dá para tudo. Então, no final, eu vou responder algumas perguntas, vou trazer aqui algumas questões que eu percebi lá na comunidade, na prática de vocês, que vocês podem aprimorar. Então, eu vou trazer isso aqui no finalzinho, tá bom? Então, fica até o final, porque tem surpresa vindo por aí, tá? Para vocês.
O primeiro pilar do tarô, né, do método tarô 5K, é os fundamentos rápidos do tarô, né? Então, assim, é aquela pessoa que fica, eu não sei jogar, eu sou insegura, eu tenho medo de errar, né? E aí você tem que entender que você não precisa ser especialista, tá? Você precisa só ser dedicada, você só precisa se dedicar mais, você só precisa fazer a coisa acontecer, sabe? Praticar. Tem muita gente aí que tá assistindo agora a terceira aula, assistiu a primeira, assistiu a segunda e ainda não colocou as coisas em prática, gente. Então é a prática que vai te levar a sua confiança, vai construir a sua confiança, que vai tirar você da insegurança e levar você realmente para a confiança que você tanto quer, tá? O segundo pilar é o posicionamento para atrair clientes, né? Então, como você se posiciona, que profissional você é, como você se mostra, como você fala. Fernanda, mas eu ainda não sei muito. Eu já disse aqui, não é para saber muito. É para falar sobre o que sabe, tá? E outra coisa, vocês não podem me dizer aqui que vocês não sabem que conteúdo postar, que vocês não sabem como se posicionar, que vocês não sabem essas coisas, porque eu não só ajudei vocês com uma aula só para isso, tá? Como eu fui lá na comunidade, me disponibilizei. Tem aluna aí gravando o roteiro que eu dei, entendeu? E tá trazendo resultado, tá? Então, assim, vocês têm que desenvolver isso. O posicionamento para atrair clientes precisa ser um posicionamento profissional, tá? E eu não tô falando isso só nas redes sociais, é na vida. É com a sua família, com seus amigos mal acostumados a você jogar gratuito, tá? É na vida, é como um todo. É como você fala do que você faz, tá? Depois tem um terceiro pilar, né? Que é o script para as leituras, né? Que é exatamente as tiragens com os comandos certinho. Eu não sei fazer uma consulta, né? Então, assim, você precisa entender, você vai receber, né, um script completo ali. Hoje mesmo eu já vou trazer aqui para vocês toda uma tiragem, né, para vocês começarem. E aí eu vou explicar quando a gente chegar na parte das tiragens, tá? O quarto pilar é a máquina de agendamentos. Como você escala isso de uma forma que você vai começar a receber muitos clientes, né? Onde você cria uma agenda, onde você preenche a sua agenda, onde você faz a sua rotina. Eu acho que quem está aqui também está procurando, está buscando uma coisa chamada liberdade, qualidade de vida. Eu acho que não teve palavras que mais me fizeram, né, realmente pegar o tarô e abraçar assim com todas as minhas garras, sabe? Era quando eu estava ali no processo de me sentir presa. Eu até não comentei na primeira aula para vocês, mas eu comentei com algumas alunas que um dos processos psicológicos que eu tive, que me fez também abandonar o CLT, né, sair do emprego e realmente abraçar o tarô e fazer acontecer, eu tive uma crise de pânico. Eu comecei a desenvolver uma ansiedade tão grande que me dava crise de pânico, porque não tinha qualidade de vida. Saía cedo, chegava tarde, né? O tempo que sobrava era para estudar, eu não tinha vida, né? E não tinha dinheiro, porque o dinheiro que eu recebia quase não dava para nada. Entende? Então, é exatamente isso que eu quero trazer para vocês também, né? E o quinto pilar do Tarô 5K é a escalada para os 5.000, né? Que é quando você sai ali do zero absoluto, né? Ou dos atendimentos pagos esporadicamente, para você não só ter os 5.000 reais em um mês, tá? Porque aqui não é 5.000 reais em 30 dias e depois 2.000 em 30 dias, 100 em 30 dias, 3.000 em... Não, porque eu entendo que aqui eu tô falando com adultos, tá? Pessoas aqui que têm comprometimentos, que têm boleto para pagar, que têm uma vida para cuidar, muitas aqui com filhos, tá? Em casa, muitas mães solteiras, né? Muitas mulheres já aposentadas, precisando melhorar, né? Esse benefício que não é um grande benefício, né? Do nosso governo. Então, eu tenho aqui muitos casos, né? Então, eu não posso trazer aqui uma promessa para vocês que você vai ganhar 5.000 reais em 30 dias e depois isso vai ficar variando, porque eu entendo que as nossas dívidas, elas não variam, né? A gente vive ali com as nossa caderneta financeira ali, ó, sabe, fixa.
é aluguel, é luz, é água, é internet, é comida, né? E às vezes sobra ali para pedir uma pizza no mês, né? Então, assim, eu quero trazer isso de forma estável, que você conte com isso para mais, não com isso para menos, tá? E, obviamente, só vai depender de você, tá? Então, esses são os 5 pilares aí do método Tarô 5K, tá? Mas vamos agora para as tiragens, que eu sei que é uma dificuldade muito grande de vocês, vocês fazerem as tiragens, né? Eu vou falar também sobre isso nas perguntas, mas só para já introduzir, vocês precisam entender que não existe uma forma correta de organizar as cartas, tá? Não existe mandalas que são universais. Claro que existem mandalas que vão ajudar vocês, como as que eu vou trazer aqui agora, tá? Que são mandalas simples, mas que podem ajudar vocês, tá? Para vocês conseguirem ampliar um pouco mais o repertório de vocês. Mas vocês vão montando a mandala de acordo com a demanda do cliente. Parece que vocês têm medo de falar, ó, eu vou tirar uma carta que vai representar tal coisa e ir lá e tirar a carta, tá? Então, assim, cuidado para vocês não ficarem perdidas somente por algo muito simples, que é a falta do comando, tá bom? Eu trouxe aqui 2 mandalas. Eu trouxe 2 porque essas 2 aqui, elas são as que eu mais uso até hoje, tá? Então, são mandalas, assim, que elas me acompanham do início até hoje, tá? E eu vou explicar aqui como elas funcionam. A primeira mandala é a mais simples. Eu até já falei sobre ela, mas nem todo mundo acompanhou, né, as lives de aquecimento. Então, eu vou trazer aqui para o evento. São 3 cartas, tá? Uma vai mostrar a situação atual, né, a situação que está vindo ali à tona, o relacionamento, a carreira, a vida financeira, a saúde da pessoa, tá? A segunda carta, ela vai mostrar o bloqueio, tá? Onde é que está o problema dessa situação, dessa relação, dessa saúde? Onde é que ele está, tá? Onde é que tá, qual é o problema dessa situação? E a terceira carta vai ser o conselho. Eu nem gosto muito dessa palavra conselho, tá? Eu prefiro o quê? Direcionamento. O que é que a pessoa tem que fazer com aquela informação que ela teve, tá? Um jogo de tarô completo, vamos dizer que eu vou fazer aí um jogo de tarô para a pessoa sobre 3 áreas da vida dela. Eu posso repetir essa mandala 10 vezes dentro do mesmo jogo. A pessoa, ela não é especialista, ela não é taróloga, ela não sabe se tem mandala de 3, de 5, de 10 cartas, sabe? Ela não sabe, ela só quer a solução do problema dela, tá? Então, assim, você vai fazer essa mandala quantas vezes você quiser, tá bom? Outra mandala que eu uso muito até hoje é uma mandala de 5 cartas, tá? Normalmente, essa mandala eu uso mais para relacionamento. Mas se você tiver aí a expertise, e eu vou também dar algumas dicas aqui, né? Você pode adaptar ela para qualquer área, para carreira, né? Para a vida financeira, para a vida profissional, para a saúde. Você pode adaptar ela como você quiser, tá bom? Essas 5 cartas, a primeira, ela vai mostrar a relação, ou a carreira, vamos dizer assim, mas normalmente é a relação, tá? Como é que aquela relação está, como é que a situação está sendo conduzida, como é que as coisas estão acontecendo naquele momento, tá? A segunda carta vai mostrar exatamente qual é o problema daquela situação, daquela relação, tá? Então ela vai mostrar ali qual é o problema, né? O que é que está afligindo aquela relação de 2 pessoas, né? Então vai anotando, tá, gente? Não deixa de anotar. Então, assim, ela vai mostrar ali o que está bloqueando aquela situação, tá? A terceira carta vai mostrar o que favorece. O que favorece, porque às vezes você vai fazer um jogo para uma pessoa, né, sobre um relacionamento, e a pessoa sai, assim, destruída, porque, tipo, você só mostra os problemas, sabe? A pessoa sai já para terminar a relação. Lembre, você tem uma grande responsabilidade. Tem pessoas que vai passar aí 10 meses perguntando a você a mesma coisa no tarô e não seguindo o conselho. Mas tem pessoas que vai sair da sua sessão e ela vai resolver a vida dela. Então, olha a responsabilidade que está na sua mão. Cuidado, eu vi pessoas lá na comunidade, né, postando tiragens lá, falando sobre traição, sobre isso, sobre aquilo.
Gente, uma interpretação errada que você faz, tá? Ou vamos dizer assim, não é nem só errada, mas assim, inconsequente, né? Sem responsabilidade, você afeta completamente ali a vida de alguém, tá? Então, cuidado. Então, a terceira carta dessa mandala é o que favorece. O que é que faz essas pessoas estarem juntas, né? Ou o que é que faz você ainda estar nessa carreira, né? O que é que favorece? E porque a pessoa ela precisa ter os dois lados para ela fazer a balança, não é você que vai fazer por ela, tá? Ela vai fazer a balança, certo? Então, por exemplo, se o que não favorece é que vocês vivem uma relação tóxica, por exemplo. E o que favorece é que existe sentimento, né? Existe sentimento, existe ali um cuidado, um carinho. A pessoa vai dizer, não, mas não compensa eu tá, né, com cuidado, com carinho, mas de uma relação tóxica, né? Às vezes agressiva, às vezes isso ou aquilo. Então ela decide. Assim como o problema pode ser só porque está faltando um pouco mais de paciência. O bloqueio pode ser falta de paciência, falta de uma temperança, por exemplo, de saber equilibrar as coisas. E o que favorece pode ser um 10 de copas, sabe? É um casamento estável, um casamento de anos, com filhos, com estrutura. E aí a pessoa vai jogar tudo isso aqui fora porque ela não consegue trabalhar mais a paciência dela ou conduzir isso dentro da relação. Então, acho que deu para entender, tá? A quarta carta dessa mandala é o direcionamento para mim diante daquela situação. Porque é muito bom, é muito legal às vezes você ter um direcionamento para a pessoa saber o que ela faz sobre ela. Ela já entendeu ali, por exemplo, o caso da paciência que eu falei, né? Talvez o direcionamento para ela seja ser mais cautelosa, mais cuidadosa nas palavras, dialogar de uma forma mais amigável, talvez tomar o tempo dela, pode sair ali um ermitão, né? No direcionamento para ela, onde ela vai saber ali, não, talvez seja melhor no momento de conflito, de problema, né? Você se reservar um pouco mais, tomar um tempo para você dizer, meu bem, depois a gente conversa, né? Depois a gente dialoga. E nesse momento não vai ser legal. Então você toma um tempo, você acalma, depois você volta e resolve a situação, tá? É aquela sensação do relacionamento que não é uma competição, tem que ser um trabalho em equipe, entende? E a quinta carta é o direcionamento pro outro, sobre mim para o outro, não é sobre mim para mim. É sobre mim para o outro. Como eu devo me comportar com aquela pessoa ou com aquela situação a partir daquele momento, tá? Eu já usei essa mandala para carreira, né? E deu certinho, porque, por exemplo, teve o que bloqueava era uma questão relacionada à procrastinação, a adiamento, né? A pessoa ficava ali empurrando com a barriga as coisas que ela precisava. O que favorecia é que dava um financeiro legal para ela, né? E aí o direcionamento para ela, eu lembro que, se eu não me engano, deu Cavaleiro de Paus. E era uma carta de movimento, né? Dela ir realmente fazer as coisas acontecer, que ela tá muito parada. E em relação ao outro, que foi o direcionamento para o outro, que no caso foi a carreira, deu a Imperatriz, né? Ela ser mais cuidadosa, ela proteger mais a carreira dela, ela cuidar daquilo com mais amor, com mais esmero, né? Então, é exatamente isso, tá? Muita gente acha que só dá para ganhar dinheiro com o tarô fazendo essas tiragens, né? Essas cartas montadinhas, essas tiragens de 3, 5 cartas. Mas, na verdade, gente, é que não, tá? Você precisa deixar a sua criatividade fluir, tá bom? Eu, por exemplo, vou trazer aqui para vocês, eu falei que ia trazer também 2 produtos que eu criei do absoluto zero, né, com o tarô, e que, assim, escalaram ainda mais as minhas rendas, né? Então, quando eu criei esses produtos, nossa, foi muito massa. E o primeiro que eu criei, eu fiz um curso de numerologia, né? E isso foi na pandemia, tá? Eu fiz vários cursos na pandemia, então um dos cursos foi numerologia. E eu lembro que eu me encantei muito, né, pela numerologia. Quem já estudou numerologia sabe que é fantástico, que é algo, assim, muito legal.
E aí eu comecei a ver que eu conseguia unir ali algumas coisas com o tarô. Claro que eu não comecei da forma que eu vou dizer a vocês aqui, mas eu fui aprimorando, né? Porque, obviamente, a gente primeiro faz, depois a gente melhora, não é verdade? Acho que até aqui vocês já aprenderam isso. Inclusive, comenta aqui. Primeiro eu faço, depois eu melhoro, que eu quero, tô de olho em vocês. E aí eu criei um produto que é chamado Missão de Vida. A missão de vida, ela é um cálculo numerológico, tá? Com a data de nascimento da pessoa. E ela vai te dar duas possibilidades grandes e incríveis. A primeira, de aumentar o ticket médio, tá? Do seu jogo ali com a pessoa. Ou de te dar já uma percepção de para quem você está indo jogar naquele momento. Porque como eu peço a data de nascimento antes, eu já faço um rascunho ali da missão de vida da pessoa, tá? E aí eu ofereço a ela a missão de vida dela, porque eu faço o quê? Eu faço esse cálculo, depois eu pego o resultado e eu associo com os arcanos maiores, tá? E aí ela tem ali todo o passo a passo, tem a missão de vida dela, tem como ela responde aos conflitos, tem como sobre a ancestralidade dela, tem sobre o desejo da vida dela. Então tem muitas coisas. E aí eu coloco isso, né? E aí eu pergunto a ela se ela quer, né, esse material, que é um material completo, que eu faço todo bonitinho, em PDF, né, todo explicadinho para a pessoa ter para a vida dela, porque é praticamente um mapa, né? E aí eu pergunto se ela quer. Se ela não quiser, né, eu pelo menos eu ainda não criei o produto, né? Normalmente quando eu vou fazer o jogo para a pessoa, eu só faço um rascunho rápido, né, só para eu ter uma noção de quem tá vindo, né? Tá vindo ali uma imperatriz jogar comigo, tá vindo ali uma morte jogar comigo, tá vindo ali um imperador, é uma pessoa mais prática, uma pessoa mais emocional. Então eu já consigo ter isso só com a data de nascimento da pessoa, né? E aí depois eu ofereço. A maioria pega, né? Porque eu coloco com valor menor só mesmo para aumentar o meu ticket médio, né? Então isso é algo que ajuda muito, tá? O outro produto que eu criei é a chamada mandala da virada, né? Que é uma mandala de 13 cartas, gente. 13 cartas. Foi a primeira vez que eu fiz mais de 7 mil reais por mês com o tarô. Foi quando eu criei essa mandala, né? Eu criei essa mandala porque eu percebi. Passou um ano, passou 2 anos, e eu percebendo que chegava dezembro, janeiro, o fluxo aumentava, né? As pessoas procuravam mais. Eu não ficava precisando postar tanto conteúdo para atrair cliente. As pessoas por si só voltavam, né, para falar comigo. E aí eu falei assim, por que não criar, né, um material que realmente, né, possa ali ajudar as pessoas a ter um direcionamento para o ano que vem, né? Não é previsão de futuro, porque quem fala que prevê futuro com o tarô está mentindo, tá? Se você tem um dom, né, da vidência de ver o futuro, aí beleza. Mas não é o tarô, é você, tá? Então eu já tô falando aqui logo. Então, assim, o tarô, a mandala da virada, ela tem 13 cartas. Então, gente, é um jogo completíssimo. Não tem nada que falte nessa mandala hoje, sabe? Que eu tenha percebido. Né? E olha que eu estudo ela por mais de 6 anos. Ela foi criada tem mais de 6 anos. Né? E eu venho aprimorando ela ano após ano. Né? Quando eu percebo uma necessidade, eu melhoro ela. Tanto que ela não começou sendo uma mandala de 13 cartas. Né? E assim, outra coisa, tá? Fernanda, 13 cartas é muita carta? É, muita carta. Eu vou falar sobre um ano inteiro da pessoa, né? Sobre todas as áreas da vida dela, né? Tudo que ela precisa melhorar, soltar e tudo mais. Então, é um jogo completo. Mas dá para você fazer ele só com os arcanos maiores, tá? Dá porque eu já fiz. Então, se eu já fiz, é porque dá, tá bom? Além desses produtos, gente, eu tenho vários outros produtos. Ativando a prosperidade com o tarô, que é uma mandala de 10 cartas, né? Tem uma para o Dia dos Namorados, que é a mandala do amor, né? Que é uma mandala de 11 cartas. Então, assim, eu tenho muitos produtos. Então, assim, deixa a criatividade de vocês também fluírem, tá? Para vocês também irem criando, tá? E como prometido, né? Como prometido para vocês, no finalzinho aqui eu ia responder, né? A gente ainda não tá acabando. Depois das perguntas eu tenho uma surpresa para vocês, mas no finalzinho aqui eu falei que eu ia responder e trazer alguns assuntos aqui que eu percebi durante a comunidade, tá?
Quem ainda não está na comunidade, o link está aqui embaixo, tá? Então basta clicar no link e entrar na comunidade. Eu estou lá tirando dúvida. A comunidade ela vai permanecer, tá? Já quero avisar aqui a vocês. A comunidade pós-evento ela vai continuar porque é o nosso movimento lá. É a minha entrega lá para vocês. Então a gente vai continuar lá juntinhas, tá? Então a comunidade vai continuar. Então se você ainda não está participando, corre, porque foi maravilhoso e eu tenho certeza que vai ser ainda mais depois de hoje. Eu percebi algumas coisas lá no grupo. Primeiro, eu quero dizer a vocês sobre o posicionamento lá na comunidade que vocês precisam sair, né, do tarô como algo místico, associando o tarô muito à religião. E isso não tá só pro tarô, tá? Tá pro baralho cigano também, tá? Tenham a religião de vocês, tenham as coisas de vocês, vocês são livres, mas assim, ó, coloque um oráculo que tá na mão de vocês como se ele se bastasse, sabe? Isso é muito lindo, você ter respeito pela ferramenta que você trabalha, tá? Outra dúvida que tinha muito lá era sobre os rituais pessoais, né? Muita gente perguntava coisas sobre rituais pessoais. Gente, não existe um jeito certo de jogar tarô. Você pode ter um altar pro tarô, você pode ter consagrado o tarô, você pode abrir o tarô com a mão direita, com a mão esquerda, você pode pegar as cartas que pulam da sua mão, você pode pegar as cartas que caem, você pode pegar as cartas que... Você pode jogar o tarô pra cima e pegar uma só. Não vai mudar, tá? Então faça o seu próprio ritual. Não fique presa ao que as pessoas estão fazendo ou deixando de fazer, o que você vê na internet, o que a colega lá tá falando. Às vezes o que a colega tá fazendo tá funcionando para ela, não vai funcionar para você. Eu fiquei muito presa a rituais. Para eu fazer um jogo de tarô, eu tinha que arrumar a mesa assim, assado, de tal forma. Hoje em dia, sabe, é o que dá. O que importa é ter o tarô. E eu, que sou mediadora dele. O resto, os outros elementos, só se você quiser, opcional. Tá? Eu, por exemplo, tenho um ritual pessoal, que eu nunca contei, tá? Primeira vez que eu falo aqui pra internet, assim. Que eu sou reikiana, né? Eu sou mestre em reiki. Então, eu faço um processo de limpeza, né? De proteção energética, antes de fazer um jogo de tarô. Acho que eu me sinto melhor assim e tá tudo bem. E tem gente que vai dizer, ah, nada a ver, não precisa. Tá tudo bem também. Então, você entende que é algo muito pessoal, tá? Outra coisa, vocês têm dificuldade de dar comando para as cartas, né? Eu vi muitas pessoas lá no grupo, na comunidade, perdendo a oportunidade de ter uma leitura mais clara acerca do que estava perguntando, porque ela não dava comando. Mandava lá pra gente uma tiragem de 4 cartas. Ah, eu perguntei sobre tal coisa. Tá, mas e aí? Qual é a carta que fala do bloqueio? Qual é a carta que mostra a situação? Qual é a carta que fala o conselho? Então comece a dar comando para as cartas. Para de perguntar uma coisa para o tarô e tirar 10 cartas para responder aquela única coisa. Ou aquela situação complexa que você quer responder com 10 cartas sem comando. Então, coloca comando no tarô. Outra coisa que me perguntaram também na comunidade, que eu falei que ia responder, vocês precisam ter a noção de até onde o tarô pode ir, tá? O tarô é uma ferramenta terapêutica, mas se você não é terapeuta formado como eu, você não pode fazer um acompanhamento terapêutico ou psicoterapêutico da pessoa, tá? Então, assim, veja até onde o tarô pode ir. Se você pega uma pessoa, por exemplo, que tá ali apresentando ideação suicida, né? Ou algum risco para a vida dela ou para a vida de outra pessoa, ou uma pessoa que tá ali em um processo de depressão muito profundo, uma depressão pós-parto, certo? Qualquer situação que ultrapasse a sua capacidade, encaminhe a pessoa para um especialista, tá bom? Encaminhe a pessoa para um especialista. Não fique querendo resolver, querendo mediar, porque você não é profissional da área. E se acontecer alguma coisa pior, né? Deus nos livre e nos guarde, né? Mas se acontecer alguma coisa pior, como é que você vai ficar sabendo que você sabia, estava acompanhando aquele processo e você não fez nada realmente responsável para ajudar, tá bom? Gente, agora vamos para o grande final, tá? Eu sei que eu entreguei esses dias aqui no evento, não só aqui nas aulas do evento, mas nas lives de aquecimento, lá na comunidade e até mesmo no privado com vocês, muito conteúdo, sabe? Eu entreguei muito conteúdo. E vocês sabem disso.
Vocês sabem que eu entreguei demais conteúdo para dar, vender, emprestar, para vocês já darem caminho aí os primeiros passos de vocês, né? Durante todo o evento, eu recebi várias perguntas de alunas, tá? Se eu ia abrir mentoria, se eu ia abrir a minha turma, né, do Tarô 5K, do meu curso para vocês entrarem. E eu respondi que não, né? Falei para vocês que não, porque esse mês de dezembro, para mim, ele realmente é um mês muito pesado de atendimento, né? Eu fico presa aí até o dia 20 de janeiro, praticamente sem ter horário, né? Então, eu praticamente não tenho tempo. Falei, eu não vou conseguir, talvez, dar a atenção que eu gostaria, eu não vou conseguir fazer a dedicação, mas eu comecei a ver, né, principalmente da segunda aula para cá, né? Depois da segunda aula, eu comecei a ver o empenho de vocês, a prática de vocês, sabe? O movimento lindo que foi aquela comunidade. E as alunas produzindo vídeo, e postando card, e compartilhando lá, e trocando Instagram, e melhorando Instagram, e criando conta do zero. E eu falei, nossa, realmente esse movimento foi muito transformador. Superou demais as minhas expectativas, sabe? E aí eu falei, conversei com a minha equipe, né? Porque eles ficaram no meu pé, não abre, não abre. Eu falei, olha, eu vou abrir poucas vagas, tá? Vou abrir poucas vagas. Peço desculpa, tá? A vocês que estão aqui assistindo, porque eu não vou conseguir contemplar todo mundo agora, tá? Não agora, tá? Eu vou conseguir abrir poucas vagas, tá? E como o acesso ao Tarô 5K é bem assim acessível, né? Eu sei que muitas vão querer e não vai ter mais vagas, tá? Mas fica tranquilo que em breve, depois que passar essa turbulência, eu tento abrir de novo, tá? Mas não é garantia para vocês, porque vai depender de como vai ficar o movimento, né? Mas assim, eu vou mostrar primeiro, antes de eu falar de valor, de como é que vai ser tudo, vou mostrar primeiro como funciona, tá? O Tarô 5K. O módulo 1 do Tarô 5K, eu falo sobre fundamentos do tarô profissional. Então, eu vou explicar a história do tarô, a estrutura do tarô, né? Como ele funciona, tudo, gente, detalhado, desenhado, explicado em aulas, assim, ao vivo comigo, né? Totalmente assim, ó, nesse movimento aqui, tá? Para que ele vai servir, né? Esse módulo, ele serve para você sair do misticismo, dos achismos, né? Você achar que precisa decorar significados. Então, assim, ele vai servir para exatamente ajudar nisso, tá? Então, se você tem dificuldade de entender como é que o tarô funciona, a gente já vai resolver de cara, tá? Então, assim, se você falar, eu não sei nada sobre o tarô, será que eu consigo aprender? Pronto. Vai ser exatamente o que eu vou mostrar, tá? O módulo 2, eu vou falar sobre a mentalidade da taróloga profissional, tá? Então, vai ser um módulo totalmente psicoterapêutico e estratégico, tá? Para quebrar de uma vez por todas insegurança, medo de cobrar. Se você tem medo de cobrar, se você tem medo de errar, se você está insegura para começar, se você acha que você sabe pouco, nesse módulo aqui, isso vai ser extinguido, tá? De uma vez por todas, tá? O módulo 3, né, é o tarô essencial. Esse aqui é o top, 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 que é onde eu vou passar todas as interpretações de todas as cartas do tarô, de todos os arcanos maiores, em vídeo, assim, tá? Com cada carta para vocês. A simbologia, os elementos, as cores, qual é o significado, como aplicar isso nas tiragens. Então, assim, é um módulo fantástico. Então, se você tem medo de errar na interpretação, né? Se você tem dificuldade de entender o tarô, né? Você acha que você não vai conseguir porque são muitas cartas, esse módulo aqui vai te dar tudo desenhado, né? Explicado por mim pessoalmente, tá? Em vídeo aqui, assim, ó, para não ter dúvida, né? De todo o conteúdo. O módulo 4 é técnicas avançadas e a estrutura das tiragens. Aí, gente, é para perder de vista, tá? É para perder de vista. Inclusive, sobre o módulo 3, vocês me pediram muito para eu falar aqui o significado das cartas. Gente, em 3 aulas eu não consigo falar sobre o significado das cartas. Agora, em mais de 10 horas de aula lá, né, no Tarô 5K, aí eu consigo, tá? Então, é isso que eu vou
fazer para vocês. E o módulo 4 a gente vai avançar, né? Eu vou colocar vocês no modo mais avançado, certo? Que é a estrutura das tiragens. Então a gente vai entender primeiro como estruturar uma tiragem. Eu falei aí para vocês terem, né, criatividade, para ter ideias de criar mandalas, mas também entender como é que você vai estruturar isso, né? De uma forma que fique algo didático, que o cliente entenda, que facilite a sua leitura. Então eu vou dar métodos avançados. Além disso, eu vou disponibilizar todas as tiragens que eu uso hoje. Vai estar lá para vocês, tá? Todas. E ela vai servir exatamente para você que quer aprender a interpretar as cartas, ver como é que uma carta conversa com a outra, entender como é que você faz isso nos comandos. Então vai servir para você que tem essa situação, tá? Então, assim, se você trava quando abre muitas cartas, se você tem essa dificuldade, vai ser top, porque esse módulo quebra tudo isso. Módulo 5, eu vou falar sobre atendimento profissional e performance. Então, eu vou dar todo o passo a passo, né, dos atendimentos que convertem, né, de como fazer, qual é a forma, os scripts, né? Ele vai servir para você sair de um atendimento simples para um atendimento que a pessoa ela não consegue te dizer não, né? E você consegue ali aumentar, né, a sua conversão, tá? Então, se você atende, mas a pessoa não volta, ou se você não, os clientes te procuram, mas você não consegue fechar, esse módulo já vai resolver isso, tá? O módulo 6, para mim, ele é o maior diferencial, né, do Tarô 5K, porque é um marketing orgânico para tarólogas. Quem não sabe o que é orgânico, é o marketing gratuito, tá? Sem tráfego pago, sem nada. Vai ser onde eu vou ensinar vocês o marketing que eu adaptei somente para tarólogos, tá? Então, se você tem dificuldade com o Instagram, se você tem dificuldade com produzir conteúdo, se você quer um passo a passo, quer que eu te pegue pela mão, né, para te ajudar nisso, esse módulo vai ensinar tudo, tá? Se você tem Fernanda, postei um vídeo, ninguém engaja, eu não sei que conteúdo postar, eu tenho medo de aparecer e ficar mais do mesmo, ou então amadora. Pronto, tá resolvido, esse módulo vai resolver isso para você, tá? Módulo 7 é vendas e estratégias para lotar a agenda, tá? Então eu vou ensinar vocês para faturarem 5 mil reais por mês com o tarô. É só o começo isso, né? E assim, você não precisa lotar a sua agenda, né? Com 1, 2 atendimentos por dia você já consegue. Mas eu vou ensinar como lotar a agenda. Quando você quiser lotar a sua agenda, ou se você quiser agora, muitas pessoas que podem estar aí com questões financeiras mais atrapalhadas e tudo mais, quer lotar a agenda agora? Eu vou ensinar nesse módulo, tá? Como você lotar a agenda. Então, se você tem medo de vender, se ninguém compra, se ninguém te procura, sabe? Se você tem uma bagagem aí, às vezes, de anos. Você pode estar começando agora, mas tem gente aqui que tem bagagem de anos e não consegue ainda faturar dinheiro com tarô. Esse módulo resolve isso, tá? O módulo 8 é a jornada da taróloga 5K, tá? Que é quando eu vou te ensinar a escalar isso e consolidar. É o momento que eu falei para vocês, onde você vai chegar ali e você vai ter uma previsibilidade dos seus ganhos mensais. Não vai ser algo solto, onde você vai ficar dependendo dos clientes te procurarem. Eu vou te dar toda a escala e toda a consolidação para você ter ali, ó, certeza, convicção. Hoje eu já sei quanto é que eu vou ganhar em dezembro, sabe? Então essa certeza, gente, faz toda a diferença na vida, sabe? Então se você tem aquela dúvida, será que dá para viver de tarô? Será que realmente dá para ganhar dinheiro? Será que dá para ter um dinheiro realmente estável, né, nessa profissão? Eu vou te mostrar que é possível sim e como você vai fazer, tá? Além disso tudo, tá pouco? Fala aí para mim nos comentários se tá pouco. Tá pouco aí até agora? E além disso tudo, vocês têm encontros mensais comigo ao vivo, aulas exclusivas com temas especiais para vocês tirarem dúvidas. Aulas aqui, ó, eu e vocês aqui, onde a gente vai bater papo, falar sobre o Tarô 5K, acompanhar vocês ali de perto, certo? Lembra que eu falei sobre o CapCut, o Canva, o ChatGPT? Pronto, tem aula para o CapCut do zero, onde eu edito um vídeo ao vivo com vocês, tá? Fazendo a edição ali ao vivo, no gratuito, no pago, tá? Canva, tem eu ali fazendo card do zero com você no Canva, tá? No gratuito e no pago.
Então tem tudo lá, tá? O ChatGPT tem eu ensinando como treinar o ChatGPT, como produzir roteiro para os reels, como produzir legenda, como produzir conteúdo para os cards, como pegar ideias de stories, até mesmo tema de live. Então eu ensino tudo, absolutamente tudo, tá? Sobre isso, tá lá ao vivo, o passo a passo do zero ao avançado, tá? E você acha que acabou por aí, né? Mas não. Lembra da missão de vida e da mandala da virada? Pois também está dentro do Tarô 5K lá disponível para você começar a ganhar dinheiro agora, ó. Agora em dezembro, a mandala da virada já pode ser o seu produto, o seu diferencial aí no meio da internet, né? No meio do seu público, um diferencial para os seus clientes, você oferecer um produto consolidado que eu validei e que eu estou dando de presente para vocês, né? Então, assim, a mandala você vai aprender. Lá eu vou ensinar cada carta o que significa, né? Como é que você conduz a tiragem, como é que você orienta a pessoa, como é que você fala de um ano que está vindo, sem dar a sensação à pessoa de que você está prevendo o futuro, tá? Então, tudo isso está lá, passo a passo, bonitinho para vocês, tá? Assim como a missão de vida, como fazer o cálculo numerológico. Você não precisa ter feito numerologia, tá? Curso nenhum. Eu vou ensinar lá como fazer, né, o cálculo certinho, tudo bonitinho, como direcionar para cada arcano, como é que direciona, como é que monta o PDF, como é que coloca isso estruturado, tá? Então tá tudo lá, tá? Acabou, Fernanda? Ainda não, né? Tem alguns bônus que eu vou dar também para vocês, né? Que é planilha financeira para tarólogas, tá? Para você organizar seus atendimentos, para você precificar seus atendimentos, para você saber como é que você organiza o seu mês, a sua rotina, os seus horários, tá? Checklist do atendimento perfeito. Um checklist de tudo que precisa constar em um atendimento perfeito. Aquele atendimento que é impossível o cliente te dizer não, tá? Eu vou dar também um kit com 30 roteiros, tá? 30 roteiros de conteúdo para o Instagram. 10 conteúdos para os stories, 10 conteúdos para cards no feed e 10 roteiros de reels para você só pegar e colocar, tá? E aplicar lá. Somente, já pronto. Então, se você tem essa dificuldade, você tem 30 roteiros aí disponível para vocês, até vocês irem treinando e conseguirem alcançar. E você deve estar pensando agora, meu Deus, isso é uma fortuna, né? Porque se em 30 dias eu pretendo, né, que você esteja faturando 5 mil reais, se você fizer tudo certo, isso aí deve custar, no mínimo, uns 5 mil reais, 3 mil reais, 2 mil reais. Gente, eu não vivo disso, tá? Só para constar vocês que eu não vivo disso aqui, tá? Eu vivo do tarô, né, e das minhas tiragens. Então, assim, o valor, eu não vou fazer muito suspense, nem rufam os tambores, não. O valor, né, desse produto, o original dele é R$ 897 reais, o que é já um valor super acessível, tá? Super acessível. Mas para vocês, né, para vocês não, para as 10 primeiras que entrarem, né, no método Tarô 5K, eu vou fazer R$ 697 reais. Tudo isso que eu falei, tá? Sem pegadinha, sem nenhum tipo de dúvida, R$ 697 reais. Anota aí, R$ 697 reais. Ou 12 vezes de R$ 72,09. Gente, R$ 72 reais não paga uma pizza aqui na minha cidade. Não sei na de vocês. Paga aí uma pizza, R$ 70 reais, paga pizza aí na cidade de vocês, gente. Uma pizza boa para você comer com a família. Então, assim, por menos de uma pizza no mês, você vai ter acesso, né, a todo esse material que em 30 dias vai te dar de retorno aí 5 mil reais por mês, tá? Então, assim, realmente é uma oportunidade que eu, né, não perderia, né? Eu tô abrindo essas vagas aqui para vocês. Muitas pediram, né? Teve aluna aqui falando, oh, pensa com carinho, por favor. Eu falei, olha, eu vou abrir. Mas assim, gente, essa condição, né, de R$ 70 reais por mês para você ter acesso a todo esse conteúdo que eu tô dando aqui, realmente é
é algo assim para mim ilusório, tá? Então assim, aproveita. É só as 10 primeiras. Além disso, as 10 primeiras vão ganhar, né, comigo, individual, uma mentoria comigo individual, onde eu e você, a gente vai criar o seu plano de ação, tá? O que você vai fazer durante 30 dias, tá? Para você alcançar o resultado que você quer, tá? Então a gente vai fazer um plano de ação personalizado. E depois vocês ainda vão ter esse acompanhamento individual comigo, tá? Então só para as 10 primeiras, tá bom? E assim, eu acho que eu vou fazer uma loucura logo aqui também, né? Já que eu já tô aqui entregue, né? Eu vou fazer logo uma loucura. As 10 primeiras que entrarem... Beber água, tá, gente? As 10 primeiras que entrarem vão ganhar também uma mandala da virada comigo. Eu vou fazer a sua mandala da virada para você, tá? Eu vou te dar de presente. Eu vou abrir mão de 10 horários meus aqui, agora de dezembro, que eu poderia estar ganhando, né? Para te dar a mandala da virada. Isso é presente, é extra, tá? Os 697 é só pelo conteúdo lá, todo o material e os bônus que eu já dei. Mas a mentoria e a mandala da virada é algo que eu tô dando para vocês de presente, para as 10 primeiras. Mas assim, gente, eu não quero que você tome essa decisão precipitada não, tá? Aqui não tem sensacionalismo, eu não vou abrir as vendas hoje, não vou, abrir as vendas agora, fala aí, tá comprando, tá entrando, tá não sei o quê. Não, tá? Eu não quero que você tome a decisão precipitada, eu não quero que você faça a coisa por impulso, tá? Eu vou te dar o final de semana todo para você pensar se vale a pena. Vale a pena investir R$70 por mês para você faturar R$5.000 por mês? Vale a pena você ter todo esse conteúdo, todo esse arsenal de conteúdo, todos esses bônus, né? Todos esses encontros comigo, né? Ao vivo, individual, se você for uma das 10 primeiras, né? Por R$70? Vale a pena? Vale a pena você ter um direcionamento. R$70 não paga nem minha mandala da virada, gente. Sabe? Então, assim, vale a pena você ter um direcionamento para todo o seu ano que vem comigo por R$70 por mês? Então, você vai avaliar, tá? Você avalia aí. Você vai ter 2 dias aí para avaliar. Vai ter eu lá na comunidade, se você ficou com alguma dúvida, se você quer tirar dúvida, tá? E assim, apesar do investimento ser baixíssimo diante do que eu vou entregar, eu também quero que quem quer realmente, quem está decidido a dar o próximo passo, quem está decidido a realmente transformar a vida, consiga se organizar, tá? Então eu vou abrir as vendas na segunda-feira, 8 horas da manhã, tá? Segunda-feira, 8 horas, tá? 24 de novembro, às 8 horas. Abre aí a oportunidade de você transformar a sua vida, tá? Abre aí a oportunidade de você realmente transformar a sua vida financeira, ter liberdade, sabe? Não só financeira, mas geográfica. E o melhor, qualidade de vida, sabe? Cuidar dos seus filhos, cuidar da sua família, cuidar de você mesma, cuidar da sua casa, sabe? Poder viajar, poder conhecer lugares que você gosta, sabe? Poder pedir uma pizza sem medo, né? Porque uma pizza de R$100 para muita gente é algo caro que muita gente não pode. Então, assim, se você realmente quer, né, essa transformação, segunda-feira, 8 horas, anota aí, bota o despertador para tocar, porque as 10 primeiras vão ter os benefícios, tá? Que eu falei. E se você chegou até aqui, se você tá me ouvindo, né, falar essa frase aqui, você não tá aqui por acaso, tá? Então, coloca aqui nos comentários, eu não estou aqui por acaso. Eu não estou aqui por acaso. Alguma coisa, né, você precisava tirar de tudo isso. O nosso evento foi um sucesso, muito conteúdo entregue e mais agora essa oportunidade de você ampliar ainda mais, né, e ter eu segurando suas mãozinhas assim, ó, para você chegar mais rápido ainda no seu objetivo, certo? Quero agradecer a vocês por terem ficado até aqui. Quero agradecer muito a vocês por terem participado, por toda a entrega de vocês. A nossa comunidade vai continuar, estarei lá sempre, tá? Porque além de tudo isso que o Tarô 5K tem, a gente tem a comunidade oficial, tá? Do curso, certo?
Imagina, se a nossa comunidade tá nesse movimento todo, imagina como não é dentro do Tarô 5K, tá? Então, assim, você vai ter acesso também a essa outra comunidade, caso você entre. Mas caso não também, a comunidade vai permanecer, eu vou estar lá para vocês, tá? Sempre disponível, sempre ajudando, tá? E quem ainda não tá na comunidade, corre, tá? E clica aqui no link e entra na comunidade, tá? Que é a comunidade do evento, certo? E para você que segunda-feira vai decidir mesmo resolver a sua vida, se dar um presente, né? Que muitas vezes a gente não se dá um presente, fazer esse investimento em você, na sua jornada, para que as pessoas ao redor que disseram que você não ia conseguir, né, mordam a língua, né? Você que tá decidida, eu te espero segunda-feira às 8 horas da manhã, certo, gente? Gratidão. Um grande beijo para vocês. Eu espero que vocês sejam uma das primeiras para ganharem todos os benefícios. Beijo para vocês e até segunda.